Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos ler a palavra de Deus então? Evangelho de João, capítulo 14. Glória a Deus. João, capítulo 14. E nós vamos ler, eu sei que é um pouquinho extenso, mas nós vamos ler até o 15, do 1 ao 15. Diz assim: Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Feche teus olhos mais só um pouquinho. Querido Espírito Santo, fale conosco. Nos ensine, nos fortaleça, nos ajude a sair daqui hoje, Pai, melhores do que chegamos, mas se a Tua palavra nos confrontar, Senhor, que nós estejamos Te dando graças, porque é o Senhor nos consertando. Pai maravilhoso, vem agir nessa palavra em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Veja só, irmãos, eu sei que esse texto de João, capítulo 14, ele é muito conhecido, né? Muita gente prega sobre esse capítulo, muita gente cita os versículos desse capítulo, mas o Senhor tocou no meu coração para eu falar hoje sobre isso. Então veja só, aqui no primeiro versículo, diz assim: não se turbe o vosso coração. O que é isso? Nós estamos hoje, né, irmãos, vivendo dias que são dias muito difíceis. Quem sabe você diga assim: não, mas para mim está tudo bem. Não tem dia difícil.
Que bom que está tudo bem para você. Mas se você começar a olhar como está a situação do mundo, você vai ver que não está tudo bem. Então nós estamos aí, ainda com as consequências de uma pandemia, aonde a economia foi afetada, a saúde foi afetada, e isso faz com que as pessoas fiquem com medo, fiquem amedrontadas. Quantas são as pessoas, que perderam os seus empregos? Outras perderam membros da sua família. Então a situação não está fácil. Sabemos que a condição financeira, está bem complicada, porque as coisas aumentam a cada dia, Se você está acompanhando a situação, você vê que gasolina aumentou, gás aumentou, aumenta tudo. A carne, então, nem se fala, O preço que está a carne. Então, todas essas coisas que estão acontecendo fazem com que as pessoas fiquem com o seu coração amedrontado. Mas nós temos que entender por que isso está acontecendo. Eu já falei aqui várias vezes, para vocês, mas vamos repetir. Por quê? Por que está acontecendo tudo isso? Porque nós estamos no final dos tempos. Nós somos a última geração, como eu já falei, vivo falando isso. Nós somos a última geração. E que começou, em 1948, quando a figueira brotou. O que é isso? Quando Israel voltou a ser nação. Então nós somos a última geração. O que vai acontecer, então, nessa geração, ou no final dessa geração? O arrebatamento da igreja. Então o arrebatamento da igreja está aí para acontecer a qualquer momento. E com isso, então, as coisas ficam piores, Por quê? Porque o próprio Jesus falou que nos últimos dias a apostasia iria aumentar. O que é a apostasia? É o abandono da fé. As pessoas abandonam a fé, abandonam Jesus, abandonam a igreja. E a iniquidade aumenta. Então, como eu falo sempre para vocês, muitos pregadores pregam de que vamos viver um grande avivamento. Mas isso é verdade em parte, irmãos, apenas em parte. Porque o avivamento que nós vamos viver nesses últimos dias, ele vai ser um avivamento curto, Não vai ser um período de tempo muito longo. Então vai ser pequeno. E vai ser apenas pessoal. Como é que eu vou dizer para você? Não é aquele avivamento que a gente via antigamente nas igrejas, que lotava estádios, que lotava igreja. Essa época passou. O que nós temos que entender é que junto com a apostasia vem um avivamento, mas aquele avivamento pessoal. Quer dizer, eu tenho que cuidar da minha fé, eu tenho que cuidar para que eu não perca a esperança em Jesus e que eu busque a cada dia o poder de Deus, o Espírito Santo. Então esse sim vai ser um avivamento. Quando o povo de Deus desses últimos dias chorarem na presença do Senhor, clamarem a Deus, buscarem de coração, esse é o avivamento dos últimos dias.
Mas grandes avivamentos, como nós vimos no decorrer da história da igreja, vai ser quase impossível. Então nós temos que entender que estamos vivendo esse tempo, essa última geração, esses últimos dias. E junto então com esse avivamento que nós temos que ter, cada cristão tem que ter. Não esperar um avivamento da sua igreja, não esperar um avivamento de pastores, mas esperar um avivamento da igreja, sim, igreja espiritual, não igreja física, não grandes movimentos, mas que cada um de nós tenhamos a consciência então de que nós somos os últimos cristãos que vão estar vivendo sobre a face da terra, e que nós precisamos então ter esse avivamento dentro de nós no sentido de buscar mais a Deus, buscar mais ao Senhor, e não cairmos no engano do inimigo e nos apostatar da fé. Então nós podemos observar hoje, como o Senhor Jesus falou, que muitos estão abandonando a fé. Muitos estão deixando, não apenas de frequentar os cultos, mas virando as costas literalmente para Deus. Então isso se torna uma apostasia e acaba em iniquidade. Porque a iniquidade aumenta conforme diminui o número de cristãos, né? Não estou dizendo que não temos um bom número de cristãos, não é isso. Mas quanto mais pessoas saírem, desviarem da presença de Deus, mais o inimigo tem acesso às vidas, à sociedade, ao país em geral. Eu já falei aqui, né, que como que grandes pastores, eu digo grandes porque eles se consideram grandes, né? Mas diante de Deus nós somos todos iguais. Mas então esses grandes avivalistas, esses grandes pastores, como que eles podem pregar que no Brasil está acontecendo um avivamento? Já dei aqui esse exemplo e vou usar o mesmo exemplo novamente. Quando você entra numa loja, num banco, qualquer comércio, e lá está a caneta amarrada na mesa, porque senão leva embora. Né? A pessoa que vai ali usar a caneta, acaba levando embora. Como que pode acontecer um avivamento dessa forma? Num país que uma caneta precisa estar amarrada. Avivamento só acontece com arrependimento. Então aquela pessoa que se arrepende dos seus pecados, que confessa a Deus, que busca o Espírito Santo, essa pode ter um avivamento. Mas o avivamento no geral precisa de arrependimento. Assim como o pessoal, mas eu estou dizendo como que o Brasil pode estar sendo falado que vai acontecer um avivamento onde a corrupção é tão grande. Então isso não existe. Mas por que eu estou te dizendo isso? Para que você entenda que nós estamos nos últimos dias. E que você entenda então por que nós estamos vivendo essa época tão difícil. As coisas subindo desordenadamente, o preço. A saúde complicada. Aonde tudo hoje em dia, irmãos, para que os governos possam controlar as massas, o povo, eles estão usando a ciência. Então, hoje em dia, tudo é no nome da ciência. No nome da ciência, nós estamos tendo que usar máscaras, né? No nome da ciência, nós temos que ficar trancados dentro de casa. No nome da ciência, tanta coisa a gente está fazendo por aí. Por quê? Porque a ciência hoje se tornou o Deus, um Deus. E o governo, então, descobriu que é tão fácil. Quando eu digo governo, eu não estou me referindo ao presidente aqui do Brasil. Eu estou me referindo ao governo mundial. A elite mundial, os grandes que controlam o mundo.
né? Então esses descobriram que é muito fácil controlar as pessoas através do medo e usando então a desculpa da saúde, da ciência. Estão me entendendo, irmãos? Então isso tudo está acontecendo. E isso faz com que o coração das pessoas fique amedrontado. Então tem pessoas hoje que vivem com medo. Irmãos, viver com medo é muito ruim, não vale a pena. Jesus nos libertou para nós vivermos em liberdade, e isso não significa liberdade para pecar, mas viver em liberdade quer dizer, sou livre em Jesus. Ele é a minha vida, eu não preciso ter medo, Ele me cuida, Ele me guarda. Eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que ser prudente, não é isso. Mas porque o medo está afetando as pessoas, então elas obedecem muito facilmente. E vivem com o coração, então, né? Como Jesus disse aqui, não se turbe o vosso coração. Coração turbado, coração nervoso, aflito. Sem certeza se amanhã vai estar empregado, vai ter o que pôr na mesa para a família comer. Sem saber se vai poder pagar as contas. Então tudo isso causa medo ao coração das pessoas. Mas o Senhor Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Então Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, não tenha medo. Não tenha medo. Aí você pode dizer, ai pastora, mas é difícil não ter medo, né? Com tudo isso que a gente vê, a cada dia chega uma notícia ruim, a cada dia chega uma situação que a gente não tem controle, né? Nós não estamos tendo controle hoje das coisas. Então isso causa medo. Mas Jesus está dizendo, não se turbe o vosso coração. Quando Jesus falou isso aqui, Ele estava confortando os discípulos. Por quê? Porque Ele estava preparando os discípulos, então, para o momento da sua morte. Jesus iria morrer, então, ali na cruz. Aqui, um pouco antes do capítulo 14, no capítulo 13, o traidor é indicado. Pedro é avisado que vai acabar traindo o Senhor. Então, os discípulos aqui estavam passando também por uma situação muito terrível. Porque eles estavam com medo. Jesus estava dizendo para eles, eu vou morrer. E eles agora pensavam assim, mas como, Senhor? Que o Senhor vai nos deixar? Nós deixamos tudo pelo Senhor para te seguir, agora o Senhor vai nos deixar? O que nós vamos fazer da vida? Então eles estavam numa situação difícil, porque eles estavam com medo. Medo do que iria acontecer quando Jesus morresse. Eles ainda não tinham bem o entendimento de que Jesus iria morrer, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Então eles estavam com medo. E Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então, o mesmo que Jesus falou para os discípulos, Ele fala para nós hoje, irmãos. Porque as situações podem ser diferentes, mas a consequência é a mesma, traz medo. O medo paralisa. Então a pessoa fica sem ação, né? Pensa as coisas às vezes, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, mas espera lá, de que adianta fazer isso ou aquilo se a situação está desse jeito? De que adianta? Né? Mas Jesus está dizendo, credes em Deus, crede também em mim. Então o que Jesus estava incentivando aqui para os discípulos e para nós hoje também? A fé. Jesus estava estava mandando os discípulos terem fé e manda hoje nós também termos a fé que remove montanhas. Essas montanhas não é você sair ali, se for preciso, Deus faz, eu creio nisso.
Mas não é que você sai aí pela rua mandando os montes trocarem de lugar, não é isso. Mas aqui está se referindo a grandes problemas, a grandes dificuldades. Mas se for preciso um dia, você usar de fé para no nome de Jesus tirar uma montanha do lugar, Deus tem poder para isso. Amém? Mas aqui então Jesus está dizendo, credes em Deus, tenha fé. Não sirva a Deus por medo, por dificuldade, por negócio, em troca. Eu vou servir a Deus porque Deus vai me dar tal coisa. Deus não negocia com ninguém. Ele quer que nós venhamos a servi-lo por amor. E que nós tenhamos fé. Ou seja, não importa qual seja a situação que você vai passar ou que você está passando, tenha fé. A fé hoje em dia anda muito banalizada. Por quê? Porque o evangelho está sendo banalizado. As pessoas estão banalizando, quer dizer, estão tirando a importância do verdadeiro evangelho e colocando no evangelho coisas que nunca foi a intenção de Jesus que nós fizéssemos. Como a gente tem por aí, né, a teologia da prosperidade. Irmãos, isso faz parte do triunfalismo, que é o quê? Vitória, 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 vitória. E eu já preguei aqui milhões de vezes que vitória é porque nós somos salvos. Amém? Vitória não é você ter dinheiro no banco. Vitória não é você ter uma mansão. Vitória não é você, sei lá, comer o que você gosta todo dia. Vitória é que Jesus nos salvou. Então, mas essa teologia da prosperidade ou do triunfalismo diz que cristão não pode sofrer, que cristão não fica doente, que cristão não morre de acidente, de doença, de qualquer coisa assim. Aí então a gente olha para o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, pregador do evangelho. Como é que Paulo morreu? Decapitado. Com a cabeça em cima de um tronco. E ali passaram uma espada. Morreu pobre. Paulo morreu pobre. E decapitado. E era e é ainda o grande apóstolo Paulo, que foi usado grandemente por Deus. Aí se Paulo estivesse vivendo hoje nos nossos dias, esses pregadores do triunfalismo, da doutrina da prosperidade, iriam dizer que Paulo estava em pecado. Não, tem que estar fazendo alguma coisa errada, porque cristão não pode ficar pobre, cristão não pode ficar doente, capaz que iam matar alguém que estivesse pregando o evangelho. Não, Deus dá vitória. Deus dá vitória, mas como eu já falei, a maior vitória é a salvação da nossa alma. Então, nos nossos dias hoje, irmãos, o evangelho está sendo banalizado. Porque é só oba-oba, alegria, dinheiro. E evangelho não é isso. E junto então nisso, se banaliza a fé. As pessoas já não creem mais no poder de Deus. As pessoas já não buscam mais o poder de Deus. É o pensamento positivo. É o que é que o psicólogo está falando. Não estou dizendo aqui que é errado consultar um psicólogo, não é isso. Se for necessário, já aconselhei algumas pessoas que, se precisarem, vão, né, no psicólogo. Mas tem pregadores trazendo para cima do altar apenas o que a psicologia diz e esquecem do que a Bíblia fala. Então a Bíblia perdeu o valor? A psicologia é melhor do que Deus? A psicologia tem mais poder do que Deus? O pensamento positivo tem mais poder do que Deus?
Então o Senhor diz, credes em Deus. Ele não está dizendo creia no homem, creia na psicologia, creia no pensamento positivo, creia no triunfalismo. Jesus nunca falou isso. Ele disse, creia em Deus e creia também em mim. Então, quando você sente uma necessidade, vamos dizer assim, de se agarrar a qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus, repreenda isso da tua vida. Porque a base da nossa fé é a Bíblia Sagrada. E é por ela que nós temos que viver. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então, olha só, credes em Deus, crede também em mim. Então, Jesus incentivando para que nós tenhamos fé. Não deixe, irmãos, que os problemas que estão acontecendo nos dias de hoje abale a tua fé. Ah, mas você não sabe, pastora, o que eu estou passando. Eu não sei, mas você sabe o que eu passo? Então, nós não podemos permitir que a nossa fé seja diminuída. Fique firme. Jesus está dizendo, creia em Deus, crede também em mim. Então tenha fé. Meu problema é muito grande, Jesus é maior. Ah, mas a situação que eu estou vivendo não tem saída. Tem, Jesus venceu até a morte, como que não tem saída? Aí no versículo 2, Jesus continua dizendo assim, ó, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Esse versículo aqui as pessoas confundem muito. O que Jesus realmente queria dizer aqui. Quando Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, Ele estava nos informando de que o céu é imenso. De que o céu tem muito espaço. Para quem quiser ir para lá, ter lugar. Quando fala aqui das moradas, ó, na casa de meu Pai há muitas moradas. Essas moradas aqui, esse lugar, já está preparado para nós desde o início de todas as coisas. Antes da criação, Deus já tinha todos esses lugares aqui preparados para nós. E algumas pessoas acham que quando Jesus disse, vou preparar-vos lugar, Jesus está dizendo assim, ó, eu vou para o céu agora com o Pai e vou trabalhar de mestre de obras. Vou construir casas para vocês. Não é isso que Jesus está falando. Quando Ele disse assim, então ele completou, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas, então desde antes da criação do mundo já existiam esses lugares para nós. Se assim não for, eu vou-lo teria dito. Então ele está dizendo, se não fosse assim, se não tivesse esses lugares preparado para vocês, eu contava para vocês, mas tem. Então eu estou indo preparar-vos lugar. Então quando diz preparar-vos lugar, não significa que Jesus está lá com um martelo na mão ou com sei lá, mexendo cimento para fazer casa para nós. Não é isso. Quando ele falou isso aqui, ele estava dizendo que ele iria completar o plano da redenção. O que é isso? Ele iria morrer por nós, para que nós pudéssemos ocupar essas casas. Então ele disse assim, ó, vou preparar-vos lugar. Ele estava dizendo para os discípulos, eu vou morrer na cruz, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E aí então, quando eu for, eu estarei preparando lugar para vocês nessas moradas eternas, que já existiam.
Mas se já existiam, você pode pensar, então por que nós não podíamos ir para lá antes, sem Jesus precisar morrer? Justamente porque nós não merecíamos estas casas, essas moradas. Nós só passamos a poder desfrutar dessas moradas eternas quando Jesus completou o plano de redenção, que foi Ele morrer na cruz para poder salvar a nossa alma. Então não significa que Jesus está lá construindo uma casinha pequena, uma mansão grande. Não. As casas que existem no céu faz parte do céu. Não significa que cada um vai ter o seu lugar reservado lá. Agora não quero ver tua cara, vou entrar na minha casa, vou chavear a porta e vou ficar quietinho. Não é isso. Nós vamos ter lugar para morar no céu. Por quê? Porque Jesus foi preparar lugar para nós. Então, quando Ele morreu na cruz, Ele preparou esse lugar para nós. Ou seja, Ele nos deu condições para podermos morar no céu. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Ih, vocês estão me olhando com uma carinha assim. Amém? Ficou entendido? Se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós não poderíamos usar essas casas. Porque nós somos pecadores, ainda somos. Mas hoje somos pecadores remidos, graças a Deus. Antes nós não poderíamos. Por quê? Porque o pecado fazia separação entre nós e Deus. Então nós não poderíamos desfrutar dessas moradas no céu. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, nós podemos. Então é isso aqui que Jesus está falando. Ele não está lá construindo uma casinha para você ou para mim. As casas, a morada, eu não quero que você pense em casa separada, eu quero que você pense no céu, morada eterna. Então isso já está pronto e agora conquistado para nós, né? E aí Jesus disse, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O que é que Jesus falou aqui? Completou aqui falando. E quando eu for, quando eu morrer, ressuscitar, subir para o céu, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Então ele está dizendo, eu vou morrer, vou ressuscitar, vou subir para o céu, aguardando vocês lá na morada, preparando o lugarzinho, quer dizer, eu conquistei essa vitória para vocês poderem morar lá, mas eu não vou ficar lá, eu vou voltar. Então Jesus está dizendo aqui, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então aqui é mais uma promessa do arrebatamento. Jesus está voltando. Jesus está vindo nos buscar. Para quê? Para nós irmos com Ele para lá. Então, irmãos, não deixe que os problemas tirem essa bênção de você. Não perca a tua fé. Jesus falou que Ele foi preparar lugar, vai voltar para nos buscar para onde Ele estiver, nós estejamos com Ele. Isso aqui do mundo vai passar. As pessoas que são muito apegadas a essa terra não querem que o arrebatamento aconteça já. Por quê? Porque são apegadas à terra, ao material, ao físico. Mas nós temos que querer, desejar que o arrebatamento seja logo. Se aqui no mundo, como é que eu vou dizer? A vida nem sempre é problema, né? Tem coisa boa na vida. Então, se tem coisa boa na vida aqui nesse mundo, que jaz no maligno, imagine como vai ser bom no céu. Então, deseje o céu. Mas tem coisa aqui na terra que eu gosto. Tá, mas as coisas que você gosta aqui na terra,
Lá no céu são imensamente melhores. Então não tem motivo para nós desejarmos ficar aqui. Então é isso que Jesus está falando, né? E vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Nós sabemos que o céu é todo de ouro, de pedras preciosas, muita riqueza, muita coisa linda que está lá, que Deus preparou para nós. Mas o que nós temos que desejar, irmãos, eu já falei aqui várias vezes, eu acho que o Felipe falou isso também semana passada, que o ouro aqui, né, é o material mais precioso. Lá no céu as ruas vão ser de ouro. Nós vamos pisar em cima do ouro. Então lá vai ter coisa muito mais valiosa do que o ouro. Mas aí já tem aquelas pessoas que dizem assim, opa, eu vou morar num lugar de ouro. Então já, ó, cresce o olhão, né? Oh, que riqueza. Mas a maior riqueza é Jesus. Então, quando nós chegarmos no céu, quando você chegar no céu, não queira olhar primeiro para as riquezas que tem no céu. Primeiro queira ver a face de Jesus. É o maior tesouro, é a maior riqueza. Então, o nosso maior tesouro é Jesus. Amém? E Jesus continua dizendo, né? E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Aqui então Jesus está ensinando, né? Os discípulos, falou para Tomé, falou para Filipe. E ele estava dizendo, se você me conhece, você conhece o Pai. Né? Porque aqui ó, no versículo 8... replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então aqui o Senhor Jesus estava preparando eles, dizendo para eles, né, que Ele e o Pai são um. Um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Senhor aqui, por 6 vezes, olha só, 6 vezes nesse mesmo capítulo aqui, até o versículo 14, Jesus usou a palavra crer 6 vezes. Ó, no versículo 1 ele diz, credes em Deus, crede também em mim. No versículo 10, não crês que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? No versículo 11, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede de novo, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, no 12, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então aqui Jesus estava confortando os discípulos, porque eles estavam vivendo essa situação assustadora para eles, que eles iriam perder a presença de Jesus, ali fisicamente com eles. Eles estavam apavorados, e Jesus então estava falando isso. Explicou como que ele ia preparar o lugar, e aí reforçou, creia, creia, creia. Então tenha fé, tenha fé, tenha fé. Por 6 vezes Jesus falou isso. Então, qual seja o problema que nós estejamos enfrentando, creia em Deus, não desanime. O mundo vai de mal a pior, mas nós não somos do mundo. Nós somos de Jesus. Então, creia. Amém? Um outro detalhe que eu quero te chamar a atenção aqui, como Jesus falou, né, das casas, das moradas que Ele nos preparou. Então, quando a gente pensa em casa, isso é natural, vem na nossa mente quem mora conosco. Né? A gente fala casa, tua casa, onde é que você mora?
vem na tua mente as pessoas que moram com você. Então eu quero que você pense aqui agora um pouquinho sobre a eternidade, no sentido de com quem que eu vou morar na eternidade. Vamos trazer mais agora para os nossos dias, assim, a nossa vida mais rotineira. Quem vão ser os meus vizinhos? Pense na eternidade assim, irmãos, ó, essas moradas que Jesus foi preparar para nós, que nos deu o direito através do sangue dele derramado na cruz, então nós temos o direito de ir para lá, por Jesus, não que nós mereçamos, mas porque cremos em Jesus, então nós vamos para essas moradas eternas. Mas aquele que não crê em Jesus, vai ter outra morada eterna. Aquele que não aceita Jesus como Senhor e Salvador, vai ter outra morada eterna, outro lugar. Que a Bíblia nos indica, né, que existe apenas 2 lugares, ou céu ou inferno. Então, às vezes, as pessoas estão tão apegadas a essa terra, como eu falei antes, que não pensam, aonde que eu vou morar na eternidade? Tem 2 lugares. Tem 2 moradas, ou céu ou inferno. E para nós entendermos um pouquinho melhor assim, então, passe a pensar agora assim. Quem será que eu vou ter como vizinho no céu? Olha só, a Bíblia nos informa de várias pessoas que já estão na glória nesse momento. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, né? Vários outros personagens bíblicos, os apóstolos. Então, será que nós, agora quando eu digo será, eu me refiro ao ser humano que não pensa na eternidade. A pessoa que não pensa na eternidade, será que não tem consciência de que se ela não for para o céu, ela não vai ter bons vizinhos? Morando com ela na eternidade? Quem for para o céu vai ter vizinho, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, né? Que coisa boa conversar com o rei Davi. Já parou para pensar, irmãos? Trazendo mais assim agora para o nosso dia a dia. Quem sabe você nunca tenha pensado nisso. Mas quem vão ser os teus vizinhos na eternidade? Eu não estou dizendo que vai ter esse relacionamento de vizinhança lá. Mas eu estou querendo que você analise assim a situação. Se eu vou para o céu, quem é que vai estar morando junto comigo no céu? Né? A pessoa que não aceita Jesus, infelizmente, não vai ter vizinhos muito bons. Se um vizinho aqui na terra, que seja um vizinho problema, já incomoda, imagine na eternidade. Então, aquela pessoa que não for salva, quem serão os vizinhos dela? Pare para pensar. Judas Iscariotes, Caim, Hitler, Nero, Herodes. Será que vai ser bom ter essas pessoas como vizinho? Não, né? Nem um pouquinho. Mas isso eu estou falando apenas como uma ilustração, como uma ideia para você pensar. Como Deus é bom de nos preparar um lugar tão maravilhoso como o céu, que lá nessas moradas que Jesus conquistou para nós, então, que preparou para nós teremos pessoas boas ao nosso lado. Conversar, né, com os apóstolos. Saber o que eles sentiram quando foram levados à morte pelo nome de Jesus. Conversar com, imagine a pessoa que você gosta aí,
Eu vou gostar muito de conversar com João Batista, porque eu admiro João Batista, pelo fato, e também o apóstolo Tiago, porque eram duas pessoas que não negociavam a verdade. É isso, não tem meio termo. Então eu admiro eles por isso, e é claro que primeiro eu quero ver Jesus, mas nós vamos poder conversar com os nossos vizinhos, entre aspas, na glória. Que coisa boa, né? Às vezes a pessoa só pensa assim, no céu, vou estar lá eternamente, voando, cantando. Não, irmãos, não vai ser assim, vai ter coisa tão maravilhosa. Conversar, de repente, com a rainha Esther, que não é muito citada, né? Nas pregações. Ô Esther, como é que você se sentiu sendo rainha? Rainha, né, do povo de Deus. Como é que você, representante, quer dizer, do povo de Deus na Pérsia? Então esse tipo de coisa nós vamos poder fazer no céu. Com quem que você quer conversar lá depois de ter visto, abraçado Jesus? Quem sabe você diga assim, eu quero ver meus parentes que já foram para lá. Vai poder. Vai poder. Vai poder lembrar das coisas que fizeram aqui na terra, né? Vai lembrar das coisas boas que fizeram aqui. Teu pai, tua mãe. Então isso nós vamos poder fazer. E hoje nós temos condições então de escolher os nossos vizinhos, os nossos futuros vizinhos. Mas as pessoas não pensam muito nesse lado assim, né? E quem não tem Jesus, quem não aceitou o sacrifício dele, quem não aceitou o seu plano de redenção, de salvação, quem não recebeu essas moradas que ele foi preparar para nós, vai ter vizinho terrível. Então vamos parar um pouquinho para pensar e escolher a melhor parte. Qual é a melhor parte? Jesus. Quem sabe você diga assim, ai pastora, que bobagem, isso que você está falando não é bobagem não, irmãos. Não é bobagem não. Porque Jesus prometeu que Ele ia, preparava o nosso lugar e voltava a nos buscar para que nós estivéssemos sempre com Ele. Até quero que você abra a tua Bíblia aí em Isaías. Só para eu dar um versículo aqui para vocês. Isaías capítulo 26, versículo 20. Esse versículo aqui também é mal interpretado, mas o significado dele na realidade é o seguinte, diz assim, Isaías 26, 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Esse versículo aqui, agora nos tempos de pandemia, muitos colocaram em internet, em mensagens, aí, Deus está mandando nós entrar no quarto, fechar a porta, até que passe a pandemia. Não é isso não, irmãos. Quando Deus falou isso aqui, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira. Jesus estava dizendo assim, Deus estava dizendo assim, entra nos teus quartos, isso aqui significa, entra nas casas, nas moradas, que eu preparei para vocês, até que passe a ira. Então o que é essa ira? Os 7 anos de tribulação. Então esse versículo aqui está se referindo ao arrebatamento da igreja também. Então quando Jesus diz para nós entrarmos no nosso quarto e fechar as tuas portas sobre ti, quer dizer, atrás de você, está dizendo, eu preparei morada, entre,
Entre, você tem que tomar a decisão de entrar. E você vai ficar escondido da ira, ou seja, da tribulação, do sofrimento, da dor que vai vir sobre todo o planeta Terra depois do arrebatamento da igreja. Então aqui está se referindo ao arrebatamento da igreja. Mas eu quero chamar a tua atenção aqui nessa primeira parte do versículo. Entra nos teus quartos, povo meu. Ou ao contrário, povo meu, entra nos teus quartos. Entra nas moradas que eu preparei para você. E você entrando nas moradas que Jesus preparou para nós, nós teremos pessoas vivendo junto conosco, na glória. Os salvos, os outros salvos. Então não é bobagem nós falarmos assim, os meus vizinhos serão os personagens bíblicos. Não é bobagem. Comece a pensar no céu assim, diferente do que você pensa até hoje. Comece a pensar no céu como um lugar que você não vai ter explicação para tanta beleza e tanto prazer. No céu tudo será prazeroso. Então pense nisso também, né? E coitado daqueles que não entrarem nos quartos das moradas que Jesus foi preparar para nós. Porque aí eles vão ter vizinho bem preocupante, né? Nero, que mandou matar a família, que matava os cristãos queimados, vivos, né? Eles estavam vivos e estavam pegando fogo e ali ficavam até morrer. Para que ele fazia isso? Para alumiar as suas festas que ele fazia. Ele queimava pessoas para alumiar a cidade, clarear a cidade. Os leões que ele soltava, né? No Coliseu para matar, comer os cristãos. Então esse tipo de vizinho que as pessoas vão ter, que não entrar nos quartos, não entrar nas moradas que Jesus foi preparar. Então Jesus foi nos preparar morada, e aqui ele diz, entra no teu quarto. Mas é claro que aqui é uma simbologia, né, irmãos? Entra, quer dizer, você está sendo convidado para ser salvo. Quem quer entrar, entra. E Jesus fala isso para nós hoje. Então ele está dizendo, eu preparei lugar para vocês que é cheio de glória. As tribulações que estão no mundo que ainda vão ficar piores, não deixe essas tribulações afetar a tua fé. Porque senão você vai perder essas moradas que eu preparei para você. Então não perca a tua fé. Só aqui em 15 versículos, Jesus falou 6 vezes sobre crer. Ter fé. Então tenha fé. Não desanime. Não se entregue. Não desista de Jesus. Não queira negociar com Deus. Sirva a Deus. Esteja na casa de Deus. Até o dia que nós seremos arrebatados, nós temos que estar, né? Congregando juntos, como a palavra do Senhor nos diz. Então não abandone. Quando você sair da tua casa para vir na igreja, não venha simplesmente porque é mais um culto. Não. A palavra culto, irmãos, é adoração. Você não pode sair da tua casa para vir no culto só porque você gosta de ouvir os hinos, porque você gosta de ouvir a palavra. Você tem que vir na igreja para prestar culto a Deus, não para participar do culto. Então não venha participar. Venha prestar culto a Deus. Amém? Ficou entendida essa palavra? Das moradas? Dos vizinhos? Amém? Como é que são os teus vizinhos hoje aqui na terra? Tem vizinho bom, né? Tem, graças a Deus. Mas tem também uns que a gente diz só o poder de Deus para aguentar. E na eternidade, se você entrar nas moradas que Jesus preparou, só vai ter vizinho bom.
Amém?